Pessoal, esse vídeo aqui é um especial. Eu ontem joguei o torneio Brasileirão, foi o sexto Brasileirão de xadrez. Inclusive, eu me saí muito bem, terminei o torneio em primeiro lugar, um torneio com muitos mestres, foi muito forte, muito difícil. E eu joguei essa partida ontem contra o mestre internacional Diego de Berardino, e foi uma partida que foi assim incrível. Eu virei totalmente a partida no final. Eu queria mostrar um pouco para vocês. Não é uma partida brilhante, não foi uma partida que eu construí do começo ao fim, não. Foi uma partida decidida assim, puramente na tática. Então vamos começar. Eu também vou mostrar outra partida que eu joguei contra o Berardino, que eu também virei no final. E vamos lá. Aqui a gente tem uma estrutura semelhante a uma Benoni, que o Berardino jogou contra mim. Eu joguei bispo D3, cavalo D2, A6, aqui eu evito o plano de B5, jogando A4. Aqui eu joguei A5. A ideia de jogar A5 é evitar o B5. E quando eu jogar B5, jogar em passando. Aqui as pretas jogaram H5, então eu achei estranho esse lance, mas eu também joguei H4, que foi outro lance ruim. A ideia é que eu não queria, eu que queria ter espaço na hora do rei, eu não queria deixar ele ter esse espaço. Quando ele jogou esse H5 aqui, já frustrou um dos meus planos, porque eu tinha uma ideia de avançar G4, é uma ideia comum que eu jogo nesse tipo de posição. E por que ele virou o tabuleiro? Bom, uma ideia comum nesse tipo de posição é que eu jogue G4, eu não podia jogar nessa posição aqui. Jogou o cavalo E5, normal, até aqui a gente tem uma Benoni com planos típicos. Não sei dizer se tem alguém melhor nessa posição aqui. Embora o computador está dizendo que está melhor para as pretas, sim, porque o computador vai deixar a análise aqui, porque essa partida já foi analisada. Mesmo ele estando desligado, ele vai deixar a avaliação, porque essa é a posição oficial. A menos que eu analise uma posição diferente, ele vai manter o valor. Bom, faz sentido que as pretas estejam um pouquinho melhores, porque eu ainda não estou desenvolvido, eu ainda não roquei e etc. As pretas têm uma pequena vantagem de espaço e tudo mais. Bom, continuando a posição, eu joguei bispo G5, é só um lance para perturbar mesmo. Não tem muito mistério nesse lance. E ele jogou dama C7. Eu queria provocar ele a jogar F6, só que ele não jogou. Não caiu na isca. Ele jogou dama C7, ameaçando C4, tá tranquilo. Joguei dama D2, lance que de certa forma perde tempo. Não sei por que eu joguei isso. E eu disse que perde tempo porque eu joguei a dama duas vezes, quando eu podia simplesmente ter rocado, como o próprio site sugere. Sendo que eu acabei fazendo isso depois. Eu podia ter feito antes e não ter perdido tempo. Chegou nessa posição aqui, que ele tá ameaçando entrar em D3. Aí o jogo aqui vai virar uma complicação muito maluca. Jogou o cavalo D3, que o site dá como um erro gravíssimo. Vamos tentar entender o porquê esse lance é um erro gravíssimo. Eu poderia ter jogado B3 direto, eu acho. Eu joguei bispo E3. A ideia de jogar bispo E3 era simplesmente eu tanto controlar a casa B6 quanto controlar a casa D4, ameaçar jogar cavalo D4. Eu estava pensando mais estrategicamente. Eu não vi nada depois de jogar B3, por isso que eu não joguei de imediato. Eu joguei B3 depois. Aí aqui ele jogou bispo D7, eu joguei bispo B6. A ideia é simplesmente deixar a dama dele C8. Aí ela tem pouquíssima utilidade no jogo. Joguei torre D1. Talvez não tenha sido um bom lance. Um lance sem muito propósito. Meu erro depois vai ficar bem claro, porque eu não devia ter jogado. Eu devia ter jogado B3 logo na época. Jogou bispo B5. Aí eu entreguei um cavalo bom por um bispo inútil. Isso aqui foi um erro estratégico. Não deveria ter feito esse lance. Aqui eu acredito que uma ideia até mesmo mais forte teria sido jogar o meu cavalo para D4 aqui. A ideia de jogar cavalo D4 aqui teria sido mais forte do que deixar esse bispo. Esse bispo aqui é um peão, não faz nada nessa posição.
Mas eu tava de olho nesse plano aqui, eu queria explorar essa debilidade aqui, porque ele vai ficar com espião fraco, D3, em C3. Aí o problema foi que eu joguei isso tarde demais. Eu não vi que ele tinha a ideia de jogar cavalo B4 aqui e avançar o peão. Bom, aí eu fiquei nessa posição aqui, essa posição muito ruim. Joguei dama E3, foi o único lance que eu vi. Eu acredito que dama C1 é ruim. Tinha dama F4. Não joguei dama F4 porque na minha cabeça eu estava vendo que se eu jogasse dama F4, eu jogaria C2 e depois jogaria cavalo D3. Foi por isso que eu não joguei dama F4. Não sei por que o computador indica dama F4. Bom, dama E3, C2, já esperava. Nesse tipo de posição aqui, eu já estava numa posição muito crítica e eu pensei o seguinte: quer saber, eu vou sacrificar minha qualidade por uma dessas peças menores e tentar um ataque aqui na ala do rei. É o que me resta nessa posição. Eu joguei torre A1, eu jogo cavalo A2. Toda a vida ele recomenda sacrificar a qualidade. Literalmente. Eu joguei cavalo C1, foi um lance ruim. A ideia é o seguinte: eu vou forçar ele a essa posição aqui. E era justamente a posição que eu queria. Por quê? Eu sabia que eu ia perder qualidade de qualquer jeito nessa posição, então eu ia manter meu bispo na diagonal forte, foi o que eu fiz. Joguei bispo D4 aqui, e ele capturou, como eu queria. Essa posição eu não me sentia tão mal não, eu sentia que dá para jogar muito aqui ainda. Só que aqui, eu poderia ter sido um pouquinho mais rápido, eu fui muito lento nessa posição para jogar o melhor lance. Aqui era para ter jogado dama F4, dama G5 na hora. Por algum motivo eu me preocupei em defender esse peão, sendo que esse peão não era nada relevante para essa posição. Não era nada relevante. A minha ameaça se eu jogasse dama G5, dama G5 não, porque tem dama D8, então era inútil. Dama F4. Dama F4 eu poderia jogar B4 depois, sem maiores problemas, e teria mantido a pressão aqui. Eu não devia, de fato, nunca ter jogado esse B4 antes. Que eu tivesse dado lance intermediário aqui ameaçando o mate depois, eu estaria numa posição melhor. Porque o que decidiu essa partida, como nessa posição aqui, que vocês veem, é a atividade. Eu estou com mais atividade, apesar de eu estar com qualidade a menos. As peças dele estão muito mal alocadas. Meu bispo aqui em D4 virou um monstro. Só que eu joguei B4, que foi horroroso, e agora eu já não posso jogar mais dama. Não posso jogar mais dama F4, aí aqui eu joguei bispo C3, que foi outro lance ruim. Aqui eu estava pensando como um capivara, literalmente eu estava preocupado com peões quando eu deveria estar preocupado com atividade. Eu não deveria estar preocupado de uma forma mais estrutural, eu deveria estar preocupado com o dinamismo do jogo. Que se eu tivesse olhado menos para o aspecto material e mais para o dinamismo do jogo, se eu tivesse jogado tão de forma clássica, tivesse jogado de forma mais moderna, talvez eu tivesse feito uma posição melhor aqui. Aqui eu joguei torre C2, porque eu joguei bispo C3 só para isso, só para ganhar esse peão mesmo. Jogou F6 aqui, um lance que nem fede nem cheira, não entendi porquê. Aqui eu joguei torre C1, a ideia é que eu possa retirar esse bispo no futuro próximo. Aqui jogou dama B3, chato. Aí aqui eu doidei de vez da cabeça e pensei, quer saber, eu estou numa posição perdida aqui. Quando eu não estava, eu estava numa posição praticamente empatada aqui, só que a minha cabeça estava um jogo perdido aqui. Eu disse, me resta arriscar tudo na hora do rei aqui. Senão esse jogo aqui eu vou perder aos poucos e acabou-se. Eu joguei G4. Lance extremamente duvidoso, lance péssimo. No entanto, a ideia de G4 e a ideia de H5 que eu joguei foi a ideia que fez a partida ser o que foi. Eu sacrifiquei as coisas aqui. E qual é a ideia? Eu vou abrir tudo na hora do rei para tentar um ataque maluco aqui. É uma ideia kamikaze. Literalmente é uma ideia kamikaze, porque eu não tinha garantia de nada aqui. Inclusive, 6.6 para ele aqui. Por aqui você tem. Nessa posição aqui eu já 8.2. Então, aqui o Berardino ele tinha 1 bilhão de formas de ganhar esse jogo aqui. Não sei o que aconteceu. Sinceramente não sei o que aconteceu. Rei G8, ele podia fazer uma fortaleza aqui, ele não teria problema nenhum para defender essa posição. Tranquilamente estava de boas para ele nesse jogo. Só que ele jogou esse Rei G6, que eu considerei o pior erro dele na partida. Embora o Lichess considere apenas como um lance duvidoso, ele ter colocado o Rei G6 expôs o rei dele a um risco que ele sinceramente não precisava. Foi um lance assim.
Ele cometeu o mesmo erro que ele foi materialista nessa posição. Se ele tivesse voltado rei para G8, ele estaria tranquilo no final. Aí aqui eu joguei sem pestanejar dama F5. Dama F5 é um lance. Dama F5 não, dama F3 é um lance evidente, ameaçando dama F5. E aqui ele não tem torre G5 para parar dama F5, que eu estou ameaçando dama F6, cheque. Aí qual era a ideia aqui? Nessa posição, o Berardino ele podia simplesmente ter sacrificado a qualidade e mantido o jogo, ele estava normal aqui, a gente seguiria um jogo mais ou menos assim. Torre toma C3. Ou eu jogo torre toma C3, ou eu jogo dama toma C3. Se eu jogar dama toma C3, eu estou indo claramente para o final perdido. Isso aí é sem dúvida. Se eu jogar torre toma C3, a gente vai entrar no final super duvidoso aqui, que ele joga dama B1, rei H2, dama G1, rei H3. Essa posição incrivelmente não tem mate, mas mesmo assim é uma posição super arriscada. Eu não sei não. Eu tenho minhas dúvidas quanto a essa posição aqui. Se valeria a pena. Enfim, voltemos à análise real. Não foi isso que foi jogado na posição, ele resolveu defender, isso foi outro erro gravíssimo. E o que aconteceu aqui, dessa posição em diante, foi uma sequência de táticas, sendo que ele me ajudou em muitos lances. Ele me ajudou em muitos lances porque ele não defendeu direito. 2 vezes aqui. Torre F8 já foi um lance muito ruim. Mas depois de dama F5, a gente entrou no momento crítico da posição. Ou ele jogava rei H6 e fugia, ou ele jogava rei G7, que seria um erro gravíssimo, que ele jogou, rei G7. Aí aqui a gente entrou na minha combinação. Nesse momento da posição eu estava com 41 segundos, eu pensei até os 33, eu acho, eu fiquei calculando todas as linhas, porque eu vi bispo toma F6, a ideia do bispo toma F6 é bispo toma F6, torre F6, torre C7, cheque, rei G8, dama C8, torre F8, dama E6, rei H8, dama H6, rei G8, dama H7 mate. Essa foi a linha que eu tinha calculado. Eu tinha calculado as outras linhas também davam mate. Só que eu joguei isso. Ele podia fugir aqui. Uma linha que ele podia fugir era essa e poderia seguir um jogo assim. Esse era um dos jogos que poderiam seguir. Outro jogo que poderia seguir era simplesmente esse. Era tranquilo aqui. Aqui eu estou um pouco melhor já. Aqui a minha desvantagem começa a diminuir. Tenho chance de vitória nesse tipo de final. Quando ele jogou torre F6, eu estou em linha de mate aqui. Eu dando linha de mate nele em qualquer condição. Inclusive, tinha uma linha de mate muito rápida nessa posição que eu nem vi. Eu joguei o lance inicial certo, torre C7. A ideia era justamente essa torre vai cair. Só que o detalhe é que se ele joga rei F8 ou rei H8, eu tomo torre F6 com cheque. E dou mate logo em seguida com dama F7. Se ele jogar rei F8, dama F6 cheque. Rei E8, eu dou dama E7. Rei G8, eu dou dama F7 cheque. E rei H8, eu dou dama H7. Aqui ele não podia jogar nenhum desses por causa dessas linhas que eu estou falando aqui. Vou mostrar aqui para ficar bem claro. Aqui dama F7, dama H7 cheque. Outra linha que ele não podia jogar era rei H8, porque de rei H8 ele levava algo parecido. De qualquer jeito, ele só tinha como retorno rei G7, rei G8. Só que eu tinha um mate que eu nem vi, que era dama H7 cheque, rei F8, torre C8. Esse era o mate mais rápido que eu tinha na posição, não vi. Só que eu tinha calculado uma linha que dava mate em mais lances, mas dava do mesmo jeito, que era dama C8 cheque, foi aquela linha que eu falei inicialmente, torre F8, dama E6 cheque, rei H8, dama H6 cheque, e aqui ele abandonou. Aqui ele abandonou porque eu estou dando mate 1. Inclusive, eu ter visto essa linha numa posição que eu estava com 40 segundos jogando contra o MI, e eu estava sob pressão, um jogo totalmente perdido, foi muito do além essa linha, eu fiquei muito feliz de ter visto isso. Esse lance me surgiu na cabeça porque eu estava desesperado nessa posição, não sabia o que fazer, eu pensei, bispo F6, será que o bispo F6 leva alguma coisa? Eu fui analisar e cheguei à conclusão que sim, em qualquer linha eu ficava superior, fiquei muito feliz nesse jogo. Então é isso, o Berardino ele teve vantagem a partida inteira, mas por motivos de que ele não consolidou a posição dele direito, ele saiu de uma posição que ele estava com 8.2 para uma posição de mate.
porque ele expôs o rei dele, ele cometeu alguns erros táticos gravíssimos aqui, como rei exposto. Rei exposto, peça sobrecarregada, porque a torre ela tinha que defender muitas posições ao mesmo tempo, ela não tinha como fazer isso. Uma dama completamente fora de jogo, apesar de ela estar exercendo pressão, ela estava completamente fora de jogo aqui. Isso aí, no caso, se encaixaria como erro estratégico. Quando aqui, nessa posição, se ele volta o rei, mesmo que eu jogue dama H5 aqui, eu ainda estou numa posição super perdida, porque aqui, quando ele joga torre G5, me explica o que eu faço nessa posição? Se eu jogar dama H5, o bicho G5, o cara vem com essa sequência aqui, eu estou completamente perdido aqui. Aqui nem reza braba me salva aqui, a bem dizer. E depois eu posso jogar, ele pode jogar dama A2, ameaçando o mato. É que ele tem tanto mato que eu não sei nem descrever. Então nessa posição eu nem poderia jogar dama H5, porque dama H5 iria me expor totalmente a uma posição. Eu aqui nessa posição talvez tentaria uma coisa como dama F3, depois dama F5, para tentar explorar aqui com cheque e tal. Seria uma posição tão complicada. Só que nessa posição aqui, imagine que ele poderia jogar esse sacrifício também. Cheque. Só que aqui, minha gente, diferente da posição que eu tinha, aqui quase não tem ameaça nenhuma. Aqui não seria melhor do que ele simplesmente deixar o jogo rolar, não. Não sei porque eu pensei nessa linha, não. Seria melhor ele não sacrificar mesmo. É porque eu tinha pensado que eu poderia jogar essa linha aqui, e caso eu jogasse dama G4, dava dama H1 mate, mas é porque tem cheque, então falha. Esqueça, calculei errado. Bom, aqui o que eu poderia jogar depois? Dama F3, aqui eu poderia jogar... ele tinha dama H2, dama 2. Dama 2 ameaçando mato direto, eu ia ficar congelado aqui, eu não poderia fazer absolutamente nada. Não podia jogar dama F5, não podia seguir o plano da dama F5, eu teria que simplesmente optar por uma troca de peças. Ia ser uma coisa bizarra aqui esse final. Eu estava completamente perdido aqui. Como assim, eu só vi uma posição na tática, e é isso. Eu agradeço ao Chessmania, porque graças ao Chessmania eu voltei ao Chess Tempo esses dias, e isso está me ajudando muito, porque eu estou reforçando cálculos complexos, e foi um cálculo complexo que me salvou nessa posição, porque ver um lance com bispo F6 com 40 segundos não é nem um pouco fácil. E é isso aí. Essa já foi a segunda vitória que eu tive contra Berardino, eu estou 2,5 para ele. O empate que eu tive foi a primeira partida que eu joguei com eles, que foi no chess.com, porém eu tava num jogo muito inferior estrategicamente, mas não tinha damas, era um jogo de meio jogo, eu tava com um peão a menos, só que eu consegui reverter a posição, ganhar os peões, aí do nada eu entreguei 2 peões e empatei a posição. Foi um empate assim, com a vitória perdida. Na segunda vez que eu joguei com ele foi no Bahia Open, que é a partida que eu vou mostrar em seguida. E ganhei. Na terceira vez que eu joguei com ele, eu perdi, ele me pressionou a partida inteira, nessa partida ele realmente botou para quebrar, tipo assim, ele se vingou mesmo, ele me prensou até o talo, eu fiquei sem lance, eu fiquei em Zuxuvan, comecei a arriscar tudo, aí fiquei muito mal, não deu certo que nem nessa partida não, essa partida aqui foi uma exceção. Bom, aí eu queria mostrar a outra partida que eu tive com o Berardino, a outra vitória que eu tive com ele. Essa aqui foi no Bahia Open final, foi no primeiro Bahia Open. Isso aqui foi um torneio suíço, não foi uma arena como eu estava jogando o Campeonato Brasileiro. E a gente já gosta de umas posições similares a uma Benoni ou Índia, né? Sempre enfrenta isso. Só que nessa posição, diferente da que eu joguei ontem, aqui eu expus logo meu plano de G4. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Ele jogou cavalo F4, aqui eu poderia ter jogado bispo F1, ou então roque, mas eu inventei de ser ganancioso, foi muito ruim esse lance. G5 foi horroroso. G5 sinceramente foi um lance digno de um capivara, eu fui muito prematuro aqui de tentar iniciar um ataque
sem estar desenvolvida. H4 teria sido um lance muito mais prudente, porque G5 é ruim por um milhão de motivos. Primeiro, ele tem bispo E5, aí eu teria que jogar dama H4, minha dama fica fora de jogo. Bispo, aí se eu jogo dama E3, ele joga bispo D4, bota o bispo numa casa fortíssima. Aí, no caso, eu teria que voltar para dama F4, porque senão o peão cai. Aí ele joga F5. Ele tinha ideia de jogar F5 direto também. Esse lance aqui foi horroroso por tantos motivos. Por exemplo, essa foi a linha que eu falei agora. F5 ou F6 aqui. Embora eu acho que F6 seja até mais forte. E aqui se eu jogo bispo H4, dama H4, completamente fora de jogo. Aqui eu posso até jogar esse lance aqui que é triste. Aqui ele pode, no caso, né? Eu não. Eu tô de brancos. Aqui, só que H5 leva F4, então esquece o lance que eu disse. F6 aqui. E F6 aqui é um quebra-ataque. Aqui acaba com o meu ataque, eu estou sem desenvolvimento, então eu vou acabar ficando em risco aqui. Eu joguei G5, só que ele jogou B5. Eu tomei. E aqui, por algum motivo, eu estava muito focado em ganhar peão, não sei porquê. Aqui ele tomou. Eu tomei de cavalo por quê? Porque eu vi a linha que se eu tomasse de bispo, ele capturava aqui e jogava dama 5. Eu ficava na posição super chata. Eu não quis arriscar isso não. Embora eu não perdesse peça, eu fiquei, cara, eu vou ficar com o rei todo exposto aqui. Ficar com o rei exposto contra o MI é pedir para morrer. Aí eu fiquei. Aí eu joguei essa linha, ele ganhou o peão, voltou o bispo. Ele podia ter voltado para G7, bispo voltou para E5, ganhando um tempo aqui. Eu joguei dama D2. Ele ofereceu troca de damas. Eu troquei porque eu estava numa posição inferior mesmo. Aí aqui, eu defendi essa posição totalmente errada. Eu fiquei numa posição completamente maluca aqui. Aqui, claramente meus peões já iam cair. Aqui, inclusive, eu estava vislumbrando que eu estava perdendo uma peça aqui. Tanto que eu joguei esse F4 porque eu estava desesperado. Esse F4 eu joguei porque eu estava desesperado. Aqui eu tinha visto que se eu jogasse bispo E2, ele vinha de bispo E2, ele tinha esse. Aqui eu me senti tão mal nessa posição, por isso que eu joguei F4 aqui, eu arrisquei tudo aqui. Aqui, qual é a ideia? Já que eu vou perder uma peça aqui, eu vou pelo menos passar um peão aqui. Foi a ideia que eu joguei. Por isso que eu joguei essa linha aqui. Aí aqui ele capturou, eu capturei, bispo D4, cheque, intermediário. Aqui ele vai ganhar um peão. Meu peão D2. E aqui a gente seguiu com o jogo. Eu segui com o bispo C4. Mais uma vez, eu estou com a ideia de fazer um peão passado aqui. Torre C2, torre C1. Bom, por que eu quis trocar as torres? Porque quando você deixa uma torre do adversário com atividade no final de torres, você está claramente em desvantagem. Então, eu tentar forçar uma troca de torres aqui era uma ideia para que eu resistisse mais. Eu não estou numa posição perdida, mas eu estou numa posição estrategicamente inferior. Então, seguindo aqui, eu tentei, aí ele forçou. Só que nessa posição aqui, a torre dele já estava distante, já não tinha torre para defender essa casa. E foi aí que veio a ideia. Bom, eu queria tanto fazer um peão passado nessa posição, tá, é 5, vai agora. Aí quando ele jogou a toma D5, D6, direto, sem nem pensar em capturar. Por quê? Porque se eu penso em capturar, ele vem de bispo e controla a casa D6. Eu queria formar um peão passado. Eu joguei D6. Ele jogou E4. E4 foi péssimo. E4 foi péssimo, porque ele deveria ter focado na defesa dessa casa aqui. Ele estava numa posição relativamente complicada aqui, não era uma posição que ele podia simplesmente jogar de qualquer jeito. Jogou E4, eu sem pestanejar joguei F5, só que F5 foi um erro. Aqui talvez eu tivesse lances melhores. Torre A1. Ah, entendi. Eu não joguei torre A1 porque eu tinha visto torre H2, rei H2 e bispo. Só que o bispo não volta para defender D8, porque F6 está... Caraca! Não vi torre A1. Uau! Aí, F5. Eu não tinha visto torre A1 que podia, eu pensei que era impossível. F5.
torre D7, só que torre B7 foi um pouco tarde demais. Ele podia ter jogado esse lance quando ele estava na posição, quando ele estava ainda antes de jogar esse E4. Aqui eu capturei, e aqui eu joguei uma combinação bem óbvia. Torre toma F7. Qual é a ideia disso? O bispo dele não pode voltar para defender a casa F6, então se ele tomar a torre, eu jogo D7 e D8, acabou-se. Essa foi a ideia. Foi a ideia que eu joguei na posição. E aqui, como que nem na partida anterior, a partida foi decidida em pouquíssimos lances, e eu simplesmente virei a posição que eu estava estrategicamente inferior do nada, porque eu tive uma ideia tática maluca. Outra partida que eu venci de forma suicida contra o Berardino. Ele jogou esse aqui, só que eu tenho torre F1 cheque descoberto e ganho a torre dele. E assim ele desistiu. Bom, essa foi uma partida 3+2 também, que nem a outra. Em todas as duas partidas que eu joguei com ele, que eu ganhei, eu não dei berserk. Eu não vou dar berserk contra o MI, eu não tenho capacidade de ganhar do MI dando berserk. Eu tenho que pensar de fato. A outra partida que eu joguei contra o Berardino, eu posso até mostrar aqui no chess.com. Acho que eu vou mostrar a partida que eu empatei. Vou mostrar, já que eu estou mostrando todas as partidas do Berardino, eu vou mostrar que eu perdi também, para ser justo. Vamos lá. Para ser justo, as partidas que eu perdi também. Bem que eu acho que eu estou carregando uma posição que, enfim. Não, eu já estou carregando uma posição que... Vamos mostrar agora a partida que ele simplesmente não deixou nem eu jogar. Essa é uma partida que eu perdi, que fique claro. Então, eu vou colocar sobre a minha ótica aqui, que eu estava de preto essa posição. Joguei uma siciliana. Siciliana não, hein? Francesa, siciliana. Eu, hein? Viajei na maionese aqui. Joguei uma francesa. Estou parando de jogar francesa porque francesa me deixa um pouco acuado. Eu estou um pouco incomodado de jogar francesa. Então, recentemente eu tenho parado. Aqui, segui o jogo normal. Eu segui com as ideias na aula do dama aqui. Dama toma B5, B4. Aí aqui, quando ele jogou B3, eu já fiquei, droga, eu não posso nem rocar agora, que ele vai jogar bispo A3, ameaçando a minha torre sem o roca. Eu tive que voltar a dama, ele jogou bispo A3, aqui eu fiquei sem rocar. E aqui, gente, primeira coisa, lição de casa que o Capivara Muniz não fez. Coloque o seu rei em segurança, pelo amor de Deus. Não deixe uma posição como eu fiz aqui. Lógico que eu só vi depois que ele jogou esse B3 aqui, mas depois eu fiquei sem rocar nessa posição. E olha o estrago aqui que foi feito nessa posição. Eu ainda tentei fazer um rock manual, só que o tempo que eu levei para tentar fazer o rock manual, e quando ele jogou bispo B6, eu joguei torre B7, eu fiquei com uma posição completamente perdida. Não é perdida porque eu estou perdendo material nem nada não, é perdida porque estrategicamente aqui eu estou horroroso. Aqui minhas peças não jogam. Nenhuma das minhas peças joga aqui. Minhas peças estão condenadas à defesa. Minha dama não pode fazer absolutamente nada. Eu não posso avançar os peões direito. E aqui meu rei sozinho vai ter que defender toda a área do rei. E foi isso que me estragou minha posição. Basicamente, isso aqui é totalmente o oposto das outras 3 partidas que eu joguei contra Berardino, que de alguma forma eu sempre procurava ter atividade, era o que me salvava nas posições. Nessa aqui eu não consegui ter atividade de jeito nenhum. E aqui eu tentei desesperadamente trocar peça para ver se eu conseguia alguma coisa. Deixei ele entrar de dama. Isso aqui, essa partida foi um show de horrores. Deixei ele entrar de dama, aqui eu já estava completamente perdido. Jogou dama E7 aqui, dama B5, aqui dama E6, cheque. Eu não tinha como defender mesmo. Eu tinha uma torre para defender tudo, uma torre e um rei para defender toda a ala do rei aqui. Eu tinha que fazer o quê? Porque minha torre não podia ir para cá. Minha torre estava escrava da defesa de D7. Acabou-se. Essa posição aqui foi um massacre. Um massacre total. Aqui eu fui tão. Tava tão desesperado que eu joguei H6 aqui. Olha a loucura do cara, jogar H6. Eu sabia que eu não podia tomar, eu joguei dama H2.
Eu ia tentar alguma coisa maluca aqui na aula da dama. Nada a ver. Aí nessa posição aqui, eu já estava levando mato de qualquer jeito. Eu joguei só A4 mesmo. Eu só queria tentar alguma coisa aqui, mas aqui ele jogou bicho, dama G5 mate. E é isso. Essa partida que o Berardino jogou contra mim, essa que ele ganhou, ele fez que nem Fia. Fia jogou uma partida comigo que Fia me amassou. Ele me deixou sem lance, sem fazer absolutamente nada. Eu fiquei totalmente preso. Eu odeio quando isso acontece contra um jogador muito forte. Eu fico puto, porque eu simplesmente não consigo jogar meu jogo porque eu não tenho como jogar. Eu vou ter que estudar alguma forma de não ficar tão ativamente passivo contra esses caras. Eles têm uma coisa na estratégia, sabe? Que eles pegam o cara, imprensam o cara fica sem lance, mesmo que o cara tente. É bizarro isso. Aqui, por que eu não tomei o bispo? Porque eu tinha visto dama H8 mate. É por isso que eu não tomei o bispo. E também não tinha como evitar dama G5. Eu só joguei mesmo qualquer lance que vinha na cabeça. Bom, esse aqui foi o amasso que ele me deu, para ser justo, para não só mostrar as partidas que eu venci dele. Essa foi a partida que eu perdi. Por fim, eu vou mostrar a partida que a gente empatou, que foi uma partida jogando no chess.com. Eu joguei contra o Berardino no campeonato JTXB, que foi um campeonato de Blitz 3+0, que premiava os 3 primeiros. Eu fiz 8 pontos de 11. Eu faria 8,5 se eu tivesse ganhado dele, porque eu literalmente desperdicei a vitória. Então, eu vou dar um login aqui. Eu espero que minha senha não apareça. Eu acho que não aparece não. Vamos lá. Se aparecer, eu corto no vídeo. Não seja por isso. Vamos para as minhas posições aqui. Estatísticas. O que eu acho dessa posição? Bom, acho que dá para achar. Partidas concluídas. Eu não lembro quando foi que eu joguei. Minhas partidas, adversário, Berardino, não sei se tem, mas tem a opção de procurar por partidas de mestre. Se for assim, eu acho bem mais fácil. Tem, achei. 97.7 contra 97.3. Meu amigo, o que foi isso aqui? Nesse torneio eu estava jogando relativamente bem, eu estava num dia bom. Eu raramente consigo fazer partidas com precisão acima de 95, mas vez por outra acontece. Bora. Eu quero chegar à posição. Se for a partida que eu joguei contra o Berardino, a primeira vez que eu joguei contra o Berardino, que foi um empate, eu simplesmente desperdicei a vitória. Aqui eu joguei uma siciliana mesmo, que eu estava jogando jogo ativo, como eu gosto de jogar. Só que aqui eu deixei ele jogar cavalo D5, torre C8, aqui C3, A6. Eu não tive umas ideias muito boas nessa posição, eu acabei ficando um pouco para trás aqui. A ideia de jogar bispo A4 é uma ideia para que esse cavalo não venha para D4. Mas eu sinto que eu não sei se foi um bom plano. Eu acabei optando por um jogo de comadre indo pro final. Eu joguei cavalo C4, tentando atividade aqui. Jogou torre D2. Joguei B5. Aqui eu praticamente estou numa posição relativamente inferior, porque eu estou sem muita atividade aqui. E aqui eu vou perder um peão. Eu lembro que eu perdi um peão nessa posição. Jogou bispo B5, lógico. Por que eu estou mostrando isso aqui rápido? Porque foi uma partida sem muito o que comentar, no sentido que
Não teve muita tática, não teve muitas ideias de jogo. Foi uma partida que foi rapidamente pro final. O que é mais importante de comentar aqui é o final mesmo. Rei F8, defendeu o peão. Jogou torre B4. Eu não sabia se nessa posição eu deveria jogar torre A2 ou se eu deveria jogar Rei F8. Então eu acabei jogando Rei F8. Jogou torre B4, eu voltei o cavalo para C5. Aqui eu estou relativamente mal. Não estou ainda perdido, mas quase. Joguei Rei G7, jogou Rei E3, eu joguei Torre A1. Eu vou explorar os peões dele. Eu não vou perder isso aqui sem lutar. Tá sentindo que eu ia perder, porque ter um peão a menos contra o inimigo já é complicadíssimo. Mas mesmo assim eu lutei muito essa partida, ainda consegui alguma coisa. Aí aqui, primeiro erro tático dele. Ele jogou B4 precipitadamente, aí eu aproveitei e joguei cavalo E4 na hora, né? Garfozinho, leve, ganhar peão. E não só ganhar um, como ganhar dois. Aqui outro garfo. O cavalinho tava monstro nessa posição. E foi assim. Num atacado eu ganhei 3 peões. Aí vocês me perguntam, como é que eu cheguei nessa posição e empatei? Vocês vão entender a bobagem que eu fiz depois. Da mesma forma como veio fácil os peões, olha o que eu fiz. Eu joguei cavalo C7. Cavalo C7, eu perdi 2 peões nessa brincadeira. E foi assim que eu empatei a posição contra Berardino. Eu cheguei numa posição que eu simplesmente não... Eu perdi 3 peões. E eu tentei ganhar esse final, mas esse final teoricamente é empatado. E foi assim. E também não tinha como pressionar ele no tempo, porque isso era torneio com acréscimo. Era com acréscimo? Era. Não era 3+0 não, me confundi. Torneio com acréscimo, então não tinha como eu pressionar ele no tempo. Eu só tentei aqui ver se... Sabe que um MI raramente vai errar esse tipo de posição. Quem erra normalmente esse tipo de posição é jogador 2.300, jogador 2.200. Jogadores como MFs, MI não vão errar isso aqui não. E é isso. Olha a posição que eu desperdicei. Olha a posição que eu desperdicei. Cadê ele? Voltemos aqui. Essa posição, vamos ser justos, jogar no torre D2. Simples. Lance simples de defesa. Mas aí eu fui jogar cavalo C7. Aí daí jogar cavalo C7, jogar cavalo E6. Mas eu esqueci do peão. Eu literalmente esqueci do peão. Nesse momento a posição estava com 27 segundos também, mas sei lá. Acho que eu joguei precipitadamente. Essa partida foi, nem lembro, acho que foi em agosto do ano passado. Foi a primeira vez que eu joguei contra o Berardino, e é isso. Joguei ao total 4 partidas, espero enfrentar ele de novo. E tomara que eu tenha bons resultados. Não garanto nada. Vamos lá. E é isso, pessoal. Esse foi um vídeo especial das partidas que eu joguei contra o Berardino. E é isso. Desculpa o vídeo ter ficado longo, ficou com quase 40 minutos. Mas eu mostrei aqui as 4 partidas, as 2 vitórias. Eu foquei mais nas 2 vitórias, mas vocês podem olhar essas partidas. A partida que eu fui amassado não tem nem muito o que comentar, porque eu errei estrategicamente desde o começo. Essa partida aqui que eu empatei, eu joguei melhor no final. No final realmente joguei o meu nível. Só não devia ter jogado cavalo C7, mas de resto joguei coerente com o nível de jogo que eu jogo. E é isso. Esse foi o vídeo especial de hoje. Desculpa ter ficado super longo. E é isso aí. Vamos que vamos. Boas partidas a todos.